Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta quarta-feira. Vou lembrar a você mais uma vez que nós temos Boa Noite Rio Branco a partir de 8h30 da noite, de terça, quinta e sexta-feira, no mesmo horário, Tribuna Livre. Os nossos convidados desta semana são a deputada estadual Eliane Sinhazic, do PMDB, e o deputado federal Cibá Machado, do PT, que vão debater a conjuntura política. Não perca, Narciso Mendes, Osmir Lima e eu conduzimos o Tribuna Livre todas as sextas-feiras, portanto, a partir de 8h30 da noite eu conto com a sua audiência. Amanhã nós temos, obviamente, mais um Boa Noite Rio Branco. Assim, eu espero, posso poder contar também com a sua audiência. Neste bloco, vamos falar aqui da vinda dos representantes do Conselho Federal de Serviço Social, como uma forma de dar suporte ao Conselho Estadual de Serviço Social, que foi criado no ano passado. Há uma ampla reunião e nós vamos tratar aqui com a vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, a Esther Lemos, está mais próxima de mim aqui, a Wanda Matos, que é a primeira secretária do Conselho Estadual de Serviço Social. Boa noite, Esther, seja bem-vinda, satisfação tê-la conosco. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Wanda, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Satisfação. Falar dessa reunião aqui, antes de falarmos exatamente das atribuições que esses membros, Esther, têm nesta visita ao Acre, entre eles você, obviamente, que é vice-presidente do Conselho Federal, vamos explicar para o nosso telespectador o que é serviço social e qual a importância dessa profissão. Bom, Arquibaldo, um privilégio estarmos aqui no Acre, né, Rio Branco, e a sua pergunta é muito importante, porque o serviço social é uma profissão regulamentada, não é? No Brasil, ela foi regulamentada em 1957, embora ela nasça na década de 30 do nosso país, em 1936. Nasce no contexto de expansão urbano-industrial, nasce no sudeste do Brasil, em São Paulo, né, nas primeiras escolas de serviço social do Brasil, mas vai se expandindo por todo o território nacional com cursos de serviço social. Então, para exercer a profissão de serviço social, a legislação exige que o profissional tenha um curso superior, que é o curso de serviço social, que nasce no Brasil já na década de 30. A partir desse processo de expansão, né, da nossa profissão, a gente tem a criação, em 1962, dos Conselhos Regionais de Serviço Social, porque é uma profissão regulamentada, exige que tenha também o resguardo dessa profissão, o código de ética ao qual todos os profissionais que a eles são inscritos devem respeitar. Então, a gente tem no Brasil orgulho de termos uma categoria profissional que tem um compromisso ético-político, né, com os princípios éticos que construímos. E em 1993, a categoria ela aprovou um novo código de ética. E esse código de ética está disponível nas páginas dos conselhos regionais e no Conselho Federal de Serviço Social. Tem um compromisso com esses princípios éticos da liberdade, da democracia, da não existência de qualquer preconceito ou discriminação, enfim, princípios éticos que devem orientar o exercício profissional de todo profissional no Brasil. Também temos as diretrizes curriculares que dão a orientação dessa formação profissional. Nós não entendemos que o serviço social é uma profissão que está desvinculada da sua natureza enquanto trabalho, daquilo que é o exercício na formação profissional. Então, temos uma parceria bastante grande com a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que agrega todos os cursos de serviço social no Brasil. Né? Então, nesse sentido, nos últimos 30 anos, temos trabalhado juntos, podendo incidir as demandas que vêm para a profissão, para o profissional, mas também na formação profissional, né? Investindo também em pesquisa, investindo na formação qualificada de profissionais, né? O que tem feito com que o nosso serviço social no Brasil tenha uma referência hoje latino-americana e também internacional. Eu não gosto de interromper não, Esther, mas eu vou perguntar porque as referências que eu estava lendo hoje para esta entrevista uma delas dizia que o SESI, por exemplo, o SENAI, foram órgãos que surgiram a partir da implantação, como estímulo ali da implantação do serviço social no Brasil. É verdade isso? Olha só, o sistema hoje considerado, né, como o sistema S, né, SESI, SENAI, SESC, ele nasce na década de 40. Ali, quando nasce também a LBA, a Legião Brasileira, né, de Assistência Social, num momento também onde a profissão
está nascendo na década de 30. Então, naquele momento, nós não tínhamos no Brasil a regulamentação da profissão e nem do uso do nome serviço social. Então, na conjuntura, né, da década de 40, nós temos a criação do que hoje nós conhecemos como Sistema S, Serviço Social, o que não tem a ver hoje com a profissão Serviço Social. Embora, né, tenhamos o Serviço Social do Comércio, por exemplo, as atividades realizadas são muito não são de assistência social, né? Ela agrega todos os comerciários, enfim. Então, o nome não representa, o nome Serviço Social não representa e nem tem qualquer vinculação em termos de regulação do exercício profissional, do serviço social, com o Sistema S. Então, são entidades hoje, né, que existem, tem todo um trabalho... Coincidentemente, apenas surgiram na década de 40. Na década de 40 tem esse nome, num momento histórico, onde o uso do nome serviço social não tinha regulamentação ainda. É só em 57 que a gente tem a legislação que define o serviço social como uma profissão. Em 93, quando a gente vai ter a lei que regulamenta a profissão, já num contexto da democratização do nosso país, a gente vai ter todo um período de 6 meses para alteração do nome de todos os lugares que tem o nome serviço social. Né? Então, mas como isso é antes, o nome dessas instituições ficaram e hoje elas têm prestam um serviço à sociedade, né, no Brasil, que não tem a ver necessariamente com a profissão, embora tenhamos assistentes sociais trabalhando nessas instituições. Entendi. Ô, Wanda, vamos ouvir a voz da Wanda. O que faz um assistente social aqui no Acre? Trabalha em quê? O campo é muito abrangente, não é? Os espaços. Um assistente social ele pode trabalhar na área da saúde, da assistência social, instituto socioeducativo, hospital. São tantas áreas. A educação é um campo aberto ainda também que precisa, na iniciativa privada. Um assistente social nessas instituições, ele vai produzir laudos, pareceres, relatórios, né? Ele vai fazer a intervenção de acordo com a necessidade do cidadão que ali procura naquele serviço. Né? Então, assim, é muito amplo o trabalho de um assistente social, né? Então, assim, é por isso que é importante ter a questão do Código de Ética, ter o Conselho Federal, ter o Conselho Regional, porque tudo que aquele profissional vai fazer ali, uma intervenção na família, tudo, é muito melindroso, são questões muito melindrosas. Então, por isso ele tem que ser um profissional realmente que tenha conhecimento daquilo que ele está fazendo, né, para ele poder fazer a intervenção devida. Né? Tem que ser um profissional capacitado. Né? Certo. Esté, antes de fazer a próxima pergunta, eu li aqui no material que me foi encaminhado pela Wanda ontem para essa entrevista, que o Conselho Federal de Serviço Social, uma autarquia pública, etc, etc, etc. 30 anos de ações, a entidade vem promovendo, né, políticas para, aí me chamou a atenção, políticas para a construção de um projeto de sociedade radicalmente democrática, anticapitalista e em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Quando falo em anticapitalista, assim, me deu um choque, que parece coisa de comuna, né? De manifesto comunista. Por que anticapitalista? A gente tem uma compreensão, os assistentes sociais, né, Arquibaldo, são profissionais que lidam com a extrema contradição da sociedade na qual a gente vive, né? Certo. E um princípio ético que está no Código de Ética é a opção por um projeto societário que faça a superação dessas contradições. Então, nesse sentido, o anticapitalismo aí é justamente em trabalhar na atuação, na construção de relações sociais que não reforcem a dominação, não reforcem a exploração, mas que reforcem, sim, a emancipação humana, um trabalho que é um trabalho emancipatório, né? Então, nesse sentido, a consciência política ou a consciência que os profissionais foram constituindo na realidade brasileira, na realidade latino-americana, é um profissional que não se conforma com a desigualdade social que está posta e que nós, cotidianamente, trabalhando com elas, entendemos que a própria organização
social, né, ou societária baseada na acumulação capitalista, na verdade, na busca cada vez mais do lucro, em detrimento, né, dos direitos humanos, dos direitos, de fato, que trazem a liberdade para o ser. Então, a gente tem uma crítica, sim, à lógica só do ter, né, e não de construção, de fato, daquilo que é a potencialidade humana. Eu perguntei, né? Porque eu já fui socialista, ideologicamente socialista, comunista, e hoje sou capitalista convicto. Mas só na ideologia, né? Porque eu sou um capitalista sem capital. Eu gostaria de ser um capitalista com capital, né? Quem é que não gostaria? Mas me chocou, assim, que tivesse dentro de um vamos dizer, de um documento do Conselho a palavra anticapitalista, por isso eu fiquei na dúvida, mas eu compreendi não perfeitamente. Está no documento, no documento não está a palavra anticapitalista, então, mas tem a opção por um projeto societário que possa fazer a ruptura, né, com as relações de dominação que a gente vive. Na verdade, hoje, né? Então, isso aqui foi um resumo do que pretende. Não está no nosso documento okay. a palavra. Já fiquei mais tranquilo em relação a vocês, então, assistentes sociais. Brincadeira. Mas é muito interessante essa pergunta, porque, de fato, a gente que está na intervenção no trabalho cotidiano não desvincula, na verdade, a nossa intervenção profissional da nossa dimensão com a sociedade, né? As contradições. O projeto profissional, ele está colado, de fato, com um projeto societário. E nessa crítica, que é uma crítica que a gente vem construindo no Brasil há mais de 30 anos, não é uma consciência que nasce com a profissão no nosso Brasil, é uma profissão que nasce, sim, num seio conservador, num seio de reprodução, de controle da sociedade, né? Mas é uma profissão que, ao longo do seu exercício no Brasil, a gente conseguiu ter uma consciência como categoria profissional, aí é muito importante dizer que é como categoria profissional de construir um parâmetro ético que nos coloca para além, né, de fato, de uma intervenção que se conforma com a contradição que a gente está vivenciando. E isso me dá deixa para perguntar o seguinte, existe serviço social, por exemplo, na Finlândia? Existe. Na Suécia, na Suíça, que são países de primeiro mundo e que não têm os problemas materiais, sociais que nós temos? Sim, existe, né? Hoje nós temos aí a profissão de serviço social basicamente em 90 países, em mais de 90 países hoje já, eu creio que já passou esse número, e muitos, na verdade o serviço social nasce na Europa, né? Ele nasce na Europa, ele vem depois para a América do Norte e vem para a América Latina. Então, esse processo de expansão do serviço social no mundo é um processo que se dá também com o capitalismo, justamente a gente entende que, teórica, né, o serviço social nasce quando as contradições da sociedade capitalista se põem. E aí a gente tem a produção de cada vez mais riqueza, mas tem fome. A gente tem produção cada vez mais de recursos materiais em termos de capacidade de construir uma habitação segura, mas a gente tem gente que não tem casa. Enfim. Então, a contradição que o capitalismo impõe no mundo põe a necessidade de respostas. E o serviço social vai nascer como uma profissão, então, com um trabalhador que será assalariado, contratado, preparado para intervir nessas contradições, né? De uma família que é um trabalhador, mas que não tem acesso a seus direitos básicos para a educação dos seus filhos. Enfim, tem uma série de dimensões da vida cotidiana que são todas elas hoje alvo da intervenção profissional em qualquer parte do mundo. É claro, né, Arquibaldo, que o serviço social na América Latina tem toda uma particularidade pelo tamanho da desigualdade que a gente vive na América Latina. Então, era exatamente isso que eu queria saber, né? Diferente, a dimensão é maior, a importância, a relevância é maior. Exatamente. A profissão existe no mundo, porém, a forma da sua intervenção ela é diferenciada. Nós tivemos, ano passado, a oportunidade de participar do último Congresso Mundial, que foi em Melbourne, na Austrália, e pela primeira vez uma brasileira representando a América Latina foi conferencista, né? Foi a professora Marilda Yamamoto, e a voz da América Latina pôde ser ouvida no mundo, porque em termos do mundo, o serviço social na América Latina e no Caribe como um todo não tem tanta visibilidade, também por conta da questão da língua, né, do nosso idioma. A possibilidade de nós participarmos de eventos internacionais implica, né, no acesso ao inglês, ao francês, enfim. E aí a gente acaba
que o limite da língua muitas vezes não dá visibilidade para tudo que a gente constrói. Mas hoje, o contingente de profissionais de serviço social no Brasil é o segundo maior do mundo. Bacana. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está encerrado. Eu queria continuar esse debate aqui pelo viés do capitalismo. Brincadeira, Esther. Mas eu quero saber rapidamente, exato, Wanda, rapidamente, por gentileza, tem participantes neste encontro que está acontecendo aqui. É muito importante ressaltar isso. Não são só pessoas de Rio Branco, mas tem gente do interior também, Feijó, Cruzeiro do Sul. Quem são os representantes? De quais municípios? Vem o Caio, que é lá de Cruzeiro do Sul. Aí de Feijó tem o Edeclã. E de Sena Madureira, Feijó, na verdade, é a Doroteia. E de Sena Madureira o Edeclã. Então, assim, tem o Caio de Cruzeiro do Sul, viajou a noite toda para estar aqui com a gente hoje, né? E aí, assim... a Esther também, né? Ela que veio do Paraná. Então, assim, vieram também pessoas de Rondônia que estão aqui. Opa. O presidente do Conselho de Rondônia está presente. E nós estamos convidando a categoria para estar amanhã à noite na Biblioteca da Floresta, a partir das 19 horas. E nós estaremos lá com a Esther e vai estar tratando sobre a questão do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então, lá a gente vai estar tratando assuntos pertinentes da nossa categoria, porque nós reivindicamos as 30 horas, né, para os assistentes sociais, porque os assistentes sociais trabalham também, como já havia falado antes, questões muito melindrosas. Ele precisa de ter, né, esse tempo, né, de 30 horas respeitado, que já está regulamentado a nível nacional. Precisamos também de condições de trabalho e outras pautas mais, né, Esther, que nós vamos estar nivelando amanhã à noite. Então, nós conclamamos a categoria estar lá, presentes, né? E é isso, e agradecer a vinda do Cefes aqui, não é, com a gente, porque uma oportunidade dessa, né, demora um pouquinho pela distância. Vocês esperaram um ano, né? Então, mas a categoria está muito feliz porque é o primeiro conselho. É um momento histórico aqui para o Acre. Né? Certo. Então, estamos muito felizes. Olha, Obrigada. e eu também estou muito feliz com a vinda. Esther, querida. Obrigado, viu, pela vinda. Wanda, obrigado. Obrigada. Seja bem-vinda ao Acre, a primeira vez que está visitando, né? Eu espero que esteja gostando, esteja sendo bem tratado em todo lugar que vai, porque o acreano é muito caloroso, né? Da forma como você foi recebida aqui na TV, você é recebido em todo lugar. Eu espero que também tenha sido bem recebido aqui. Muito obrigado às duas, então. Obrigado a você que me assiste. Nós estamos fazendo mais um intervalo comercial. Tem último bloco daqui a pouquinho, por favor, não saia daí.